Imagine um mundo de cavaleiros em armaduras brilhantes, castelos imponentes e banquetes intermináveis. Mas também imagine um mundo de perigos sombrios, doenças terríveis e superstições que governavam a vida das pessoas. Bem-vindos à Inglaterra medieval, um período da história que é tanto fascinante quanto profundamente assustador. Hoje, vamos mergulhar nas curiosidades mais legais e nos segredos mais tenebrosos dessa era. Preparem-se, porque essa jornada não é para os fracos de coração. Não era a Idade das Trevas. O primeiro mito que precisamos derrubar. A Idade Média não era apenas uma Idade das Trevas. Foi uma época de inovação. Os monges medievais preservaram conhecimento antigo e surgiram invenções incríveis como os óculos, o relógio mecânico e a charrua pesada, que revolucionou a agricultura. As universidades de Oxford e Cambridge foram fundadas nessa época. Ou seja, eles estavam longe de ser uns brutamontes ignorantes. E pense que a moda extravagante é um conceito moderno. Que nada! No século XIV, os nobres ingleses adoravam uma tendência chamada cracoves ou polaines. Eram sapatos com bicos tão longos e pontudos que, às vezes, precisavam ser amarrados às canelas com correntes para que o nobre não tropeçasse na própria elegância. Quanto mais longo o bico, mais alto seu status social. Imagina andar por uma rua de lama com aquilo. O futebol medieval, conhecido como mob futebol, faz o futebol moderno parecer uma brincadeira de criança. Não havia regras claras, número limitado de jogadores ou campo. Vilas inteiras se enfrentavam para levar uma bexiga de animal de um ponto a outro da cidade, chutando, socando e lutando. Ferimentos graves eram comuns, e muitas vezes o jogo era proibido por causar muito tumulto e destruição de propriedade. Era basicamente uma guerra ritualizada. Aqui vai uma curiosidade saborosa. Quase todo mundo bebia cerveja, até as crianças. Mas calma, não era exatamente a cerveja forte de hoje. Eles bebiam uma versão fraca chamada small beer. A água era muitas vezes contaminada e perigosa, mas o processo de fermentação da cerveja matava as bactérias ruins. Então, era mais seguro beber cerveja fraca do que água. Imagina tomar um café da manhã com pão e uma caneca de cerveja. Era a realidade medieval. O lado sombrio. Mas, como em toda boa história, há um lado B. E a vida na Inglaterra medieval podia ser brutal, curta e cheia de horrores. É hora de acender as tochas e explorar os cantos mais tenebrosos deste período. Entre 1347 e 1351, a peste negra varreu a Inglaterra, matando entre um terço e metade de toda a população. Cidades e vilas foram dizimadas. Os corpos se acumulavam tão rápido que eram enterrados em valas comuns. As pessoas não entendiam a ciência por trás da doença, culpando miasmas no ar, o alinhamento dos planetas ou a ira de Deus. Os médicos usavam uma máscara assustadora com um bico cheio de ervas, achando que isso os protegeria. Era o apocalipse em forma de doença. A lei medieval era implacável. Punições públicas eram espetáculos para divertir e assustar a população. Para crimes menores, você poderia acabar preso no pelourinho e ter podres jogados em você. Para crimes maiores, as opções incluíam ser queimado na fogueira por heresia, ser enforcado, arrastado e esquartejado por traição, ou ser mergulhado em água fervente. A tortura era uma ferramenta de investigação comum. A mensagem era clara: não desafie a ordem. O contrário do que muitos pensam, a caça às bruxas em grande escala foi mais um fenômeno da Renascença. Mas na Inglaterra medieval, a crença em magia e bruxaria era forte. Pessoas, muitas vezes mulheres idosas e solitárias, eram acusadas de causar má sorte, doenças em animais ou falhas nas colheitas. O teste para provar uma bruxa. O teste da agulha. Eles acreditavam que bruxas tinham uma marca do diabo insensível à dor. Então, furavam a suposta bruxa com uma agulha até encontrar um ponto que não sangrasse nem doesse. Era uma prova impossível de falhar, para a acusação. A vida era curta. Se você sobrevivesse à infância, poderia esperar viver até os 30 ou 40 anos. A higiene era complicada. As ruas das cidades eram esgotos a céu aberto, onde se jogava todo tipo de lixo e excremento. Banhos eram raros. O famoso jogar o pinico pela janela
era real. As pessoas gritavam Gardilo. Vem do francês prenez garde à Hélio. Cuidado com a água. Antes de despejar o conteúdo do pinico pela janela, andar pelas ruas de Londres era uma aventura perigosa. A Inglaterra medieval é essa contradição fascinante. Foi uma era que nos deu universidades e relógios, mas também pestes e pelourinhos. Foi um tempo de grande fé e grande medo, de inovação surpreendente e de superstição mortal. É um espelho para a humanidade, mostrando o quão alto podemos chegar com nossa criatividade e o quão baixo podemos afundar com nosso medo e ignorância.